Então, o hip hop foi muito mais importante na vida de Chico Science, de Jorge do Peixe, por exemplo, do que na minha vida. Mas eu tive um contato, o hip hop para mim gerou um tipo de impacto que eu tive poucas vezes, que se repetiu em raras ocasiões durante minha vida de fã de música pop. Foi aquela sensação de você estar diante de um som absolutamente novo, assim, que não se parecia com nada que você tinha escutado antes. Então, quando eu escutei os primeiros clássicos do hip hop nas rádios, Planet Rock, de África Bambata, que foi uma música que estourou nas rádios nos anos 80, eu fiquei maravilhado. Nem sabia que aquilo era hip hop, mas fiquei impactado. E depois eu vi também, por mera curiosidade, já estudante, eu fui assistir um filme chamado, acho que era Beat Street, um dos primeiros filmes feitos a partir da cultura hip hop. Foi um filme também que inspirou Chico, Jorge do Peixe. Foi um filme que lançou o hip hop como fenômeno de massa aqui no Brasil. E eu fiquei encantado com aquela estética, o break, a grafitagem e as músicas também, né? O rapeado e tal. Foi muito impactante para mim. Desde então eu passei a acompanhar como fã, né? Não como um b-boy, nunca fui um b-boy, mas como um fã, como alguém que achava aquela subcultura jovem muito interessante, estimulante. Desde então eu sempre passei a acompanhá-lo. Mas eu acho que se for, no meu caso, né? Se fosse escolher, no meu caso, mais importante do que o hip hop, para mim, é fundamental na minha contribuição para o Mangue Beat, os outros caras, foi toda a movimentação que surgiu a partir da Acid House, um movimento que surge na Inglaterra no final dos anos 80, a partir das raves e tal, blá, blá. Aquilo ali foi muito impactante, principalmente para mim, eu acho, o pessoal do Mangue Beat, assim, porque eu senti era uma coisa muito hedonista e muito positiva, vamos curtir, vamos se divertir, ao mesmo tempo não era alienada, sabe? E era ecumênica, trazia vários tipos de sons para si, vários tipos de cultura. Então foi algo que marcou muito o Mangue Beat, que é subestimado nas análises que se fazem no Mangue Beat, e passa muito batido isso assim. Mas foi muito importante pra gente, para o Chico também, para todo mundo. Não era nem que a gente conhecesse tantos sons, sabe? Ou tivesse muita informação, era mais assim uma sensação, sabe? De que o que estava acontecendo ali era bacana, era livre, assim, era estimulante e te dava energia para fazer as coisas aqui também, sabe? No meu caso, mas o hip hop foi um impacto muito grande, assim. No início, muita gente. E eu acompanhei também, como o Jota fazia fanzine, então eu cheguei a fazer matérias para fanzines com os primeiros coletivos de b-boys daqui, em 85, 86, então eu tive uma aproximação realmente desde o começo, assim. Eu conheci os caras, Spider, por exemplo, conheci desde essa época, pré-Mangue Beat. E a gente conhece Chico, por exemplo, num festival hip hop, organizado por Chico e por Jorge do Peixe, uma boate chamada Mystic, que era uma boate underground, veio o GLS, né, como se dizia na época, mas alugava o espaço e tal, e eles fizeram um festival de hip hop com duas bandas, Orla Orb e KZF, e a gente foi assistir. Então a gente conhece Chico e Jorge ainda como b-boys. Interessante isso. É isso que eu estou tentando resgatar, vamos dizer. Acho que os locais são importantes, né? As pessoas se passaram, né, onde se formaram, vamos dizer. Agora, em relação a essa aproximação então, com o movimento Mangue Beat, teve, vamos dizer, nos primórdios, né? Esse movimento hip hop nos primórdios. Né? Eu acho que o Mangue Beat e o hip hop aqui no Recife sempre acho que o hip hop sempre é uma influência que ainda se faz presente na vida cultural do Recife, pós-Mangue Beat, se fez antes do Mangue Beat, se fez durante o Mangue Beat e continua a se fazer enquanto movimentação própria do hip hop. O próprio Nação Zumbi não dá para definir. Mas é uma banda que ainda hoje ainda é influenciada pelo hip hop, os músicos acompanham os desdobramentos mais experimentais do hip hop, né? Então ainda é um
movimentação que é muito importante na cidade, seja com os artistas mais antigos, seja com a moçada mais nova e tal. Eu particularmente acho que o hip hop perdeu muito da sua criatividade, hip hop no mundo, perdeu muito da sua criatividade, enfim, não vive atualmente nos seus períodos mais efervescentes ou criativos, mas também não é só uma particularidade dele. Eu acho que a cultura pop em geral não atravessa nos seus melhores momentos. Não sei se isso vem ao caso. Agora, na época, vamos dizer, esses movimentos juvenis, vamos dizer, punk, hip hop, mangue beat, eles, vamos dizer, poderiam dizer que disputavam ou contracenavam no mesmo cenário urbano, havia um diálogo entre eles. Eu acho que assim, uma aproximação. Com certeza. Punk e hip hop não. Eu acho que não, quer dizer, aí, como eu não fazia parte nem de um nem de outro, né? No caso aqui do Recife dos anos 80, na segunda metade, eu não posso dizer qual era o grau de aproximação, mas acho que muito pouco. Mas o Mangue Beat não, o Mangue Beat é um movimento líquido, fluido, capaz de dialogar. Ele não é nem um movimento, porque eu não acho que o Mangue Beat seja um movimento no sentido de ter uma estética definida e tal. Eu acho que ele cria o Mangue Beat é uma intervenção para criar uma cena no Recife com essa flexibilidade. Também. Uma atração muito forte. Onde as bandas de hip hop possam dialogar com as bandas de hardcore, possam dialogar com os grupos de maracatu, sabe? Então assim, o Mangue Beat luta e se esforça para criar esse meio ambiente, essa ecologia mais fluida dentro da cidade. E isso a gente conseguiu criar. Agora uma coisa, em termos de grupos, classes sociais, vamos dizer, de bairros, Mangue Beat mais popular, das camadas mais popular. Depende, porque... Mangue Beat eu acho que pegava essas parcelas, vamos dizer, mais... o Mangue Beat assim, o núcleo inicial do Mangue Beat, se você fosse classificar um perfil sociológico de renda, etc., você tem integrantes originários da classe média urbana, misturado, empobrecida, né, pelo fim do milagre, pelos anos 80, combinada com integrantes vindo das classes populares, não exatamente pobres, né, mas vindo das classes populares, mas que tiveram educação, alimentação, conseguiram terminar o secundário e tal, babá, junto também com aqueles realmente pobres de morar quase na beira do mangue, literalmente, né? Como alguns integrantes da Nação Zumbi na época, entendeu? Mas você tem o que você não tinha era pessoas originárias das famílias tradicionais do estado. Então é um movimento curiosamente sem sobrenomes. Os sobrenomes são todos fictícios ou abreviados. No meu caso, Renato L, Fred 04, obviamente Chico Science, Jorge do Peixe, são todos J. Dolores, são codinomes. Ninguém se apresenta como fulano, ninguém pertence a uma família, por exemplo, tradicional do meio cultural pernambucano, como os Suassuna, ou os Brenan, ou Freire, sobressai, meu nome. Não se sobressai, pelo contrário, os sobrenomes desaparecem, ou são recriados assim. Interessante isso. Assim. Então, nesse sentido, é um movimento que rompe com o estabelecimento cultural da cidade, é uma quebra de hegemonia, assim, na minha opinião. E também não caracteriza como um movimento de excelência, por excelência. Tipo assim, não se caracteriza também como um movimento por excelência. Ele está aberto e atrai. Por exemplo, no caso dos movimentos antigos, décadas não se falava mais. Jovens, movimentos antigos. Mesmo sendo 1% da parcela do. Né? Acho que foi Lenin uma vez disse que mais do que um movimento é uma movimentação. Eu achei precisa essa definição dele. Isso é interessante. Show.